porque tem um outro assunto aí, uma outra partida que eu acho que está tomando mais conta aí do noticiário aí do Brasil, que é a partida do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Primeiro que aí a gente faz uma ligação com essa partida do Coxa, que também tem um gol polêmico, onde existe um pisão no Bruno Henrique, e aí eu acho que o pisão é indiscutível. Para mim, teria que parar, mas o VAR nem chamou. Aí que a gente fica, né? Cara, por que o VAR em algumas partidas analisa o lance inteiro, outras não? Fica essa falta de critério do VAR. Mas aí o Flamengo venceu o jogo, o Flamengo também gosta de vencer o Galo. Não fez uma grande partida, o joguinho não. Eu assisti o jogo, não achei nada demais nas duas equipes, mas a polêmica ficou por conta da confusão entre o Pedro e o preparador físico, né? Pablo Fernandes, né? O Pedro acabou tomando uns tapas, um soco aí. Cara, o que você achou de toda essa situação aí, Eric? Tem potencial para bem mais polêmicas nesse jogo, né? Mas quando se trata de Flamengo e Arrascaeta, muita coisa passa batido, né? Porque convenhamos que aquela falta do gol de empate não existiu, né? Simplesmente não existiu. O Gemerson deu um carrinho, o Arrascaeta que acerta ele, pisou em cima do pé dele, o juiz dá falta, ele bate a falta e empata o jogo. Passou batido, ninguém reclamou, inacreditável, mas... E o VAR dorme nesses momentos? Quando é para contrariar o Flamengo, não tem VAR. Mas, independente disso, o Flamengo tem mais time. Eu vi o finalzinho do jogo, o Galo estava entregue, mesmo ganhando o jogo de 1-0, o Galo não sabia o que fazer. Eu acho que foi uma novidade para o Felipão, né? Tá aí há 8 jogos sem vencer. Quando ele viu que o placar estava 1-0 para ele deve ter olhado e falado: meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí ele fez o que sabe fazer bem, né? Recuou, ficou se defendendo, tomou a virada justa, independente de polêmicas e lances discutíveis, a vitória foi bem justa. E aí acabou que o pior ficou para depois, né? Essa presepada aí do preparador físico agredindo o Pedro. Eu acho que tem erro dos dois lados, não na agressão, obviamente, na agressão só tem erro de um lado. Mas essa situação aí, para mim, ela, óbvio que não é orquestrada, nem combinada, mas eu não acho que ela é tão inesperada assim, tão surpresa. Eu vejo erro dos dois lados. No caso do Pedro, eu acho que já começa a haver uma forçada aí para sair. Infantilidade também, né? Totalmente, mas assim, até compreensível, né, cara? Porque você tá claramente sendo encostado pelo time. Óbvio que ele não tá certo. Quando eu digo que é compreensível, eu não tô dando razão para ele. Mas é compreensível, porque o cara, no início do ano, foi artilheiro do Brasil, em poucos jogos estava com 20 gols aí, deitando e rolando, foi para a seleção, foi para lá e para cá, super valorizado. O Gabigol jogando mal, passando jejum de vários jogos sem fazer gol, perdendo pênalti, que é a especialidade do Gabigol, o melhor cobrador de pênalti do mundo, perdeu trocentos pênaltis esse ano já. E por alguma razão que ninguém entende, o Gabigol é titular e o Pedro é reserva. E cada vez menos ele entra em fim de jogo, ou não entra. Então, é óbvio que vai gerando uma insatisfação. E é um cara que ele é desejado por outros times. Ele recusou ir para outros times. Ele escolheu... Arábia agora. Isso até também é compreensível, né? Porque o cara é muito novo, né? Não acho que não seria um momento bom. Eu acho que é uma decisão inteligente dele não aceitar uma proposta dessa. Mas mesmo o Paulo queria pagar uma fortuna para ele há um tempo atrás, e ele preferiu ficar no Flamengo, ele preferiu ir para o Flamengo, então foi uma escolha dele. Hoje a gente começa a ver que não foi uma escolha inteligente, porque ainda que ele jogue mais, ele sabia. Ele não tem chance de tirar o Gabigol do time, então ele está sendo encostado. Então aí começa. Para quem acompanha a Jovem Pan, lá o Vampeta, um tempo atrás, foi meio que semi-cancelado, porque ele falou que o Pedro devia arrumar uma confusão lá para forçar uma saída. Aí todo mundo deu risada, caíram matando nele, e acho que alguns meses depois o Pedro está seguindo esse conselho. E aí, por outro lado, veio o preparador que estava na razão ali, pela situação do cara se recusar a aquecer e tal. Mas perdeu a cabeça, perdeu a razão. Não, agora, mas aqui, daí mostraram, né? Lá no Olympique de Marseille o cara já tinha agredido um torcedor e tal. Ok, o cara é um alucinado, imbecil. Mas e a defesa do clube? Você não vê nem o São Paulo, nem o Flamengo, nem ninguém do Flamengo se colocando incisivamente contra o agressor e defendendo o Pedro agredido.
Então, eu acho que meio que caiu como uma luva esse acontecimento aí para o Flamengo, porque eles, nesse momento, eu acho que também já estão interessados na saída do Pedro, querem fazer dinheiro. O cara não tem espaço no time, eles têm clara preferência pelo Gabigol, então eles têm que fazer dinheiro. O cara é bom, o cara é novo, o cara vale muito, o cara faz muito gol. Tá cheio de gente querendo pagar fortuna para levar ele aí. E talvez o Flamengo esteja um pouco ressentido também dele não ter aceitado essa proposta do futebol árabe. Mas agora o problema é que no futebol brasileiro dificilmente ele vai jogar, né? Por causa do número de partidas. Vai ter que ir para fora, talvez agora tenha que aceitar a proposta da Arábia. E até com relação a essa confusão aí, para completar, hoje ele não foi treinar, né? Eu até vi uma notícia que os jogadores. Todos defenderam o Pedro, até porque, como eu falei, o preparador podia até tá com a razão pela molecagem do Pedro, mas ele perdeu tudo isso quando ele partiu para agressão física. Os jogadores ficaram do lado do Pedro, só que daí o Pedro faltou ao treino hoje e a desculpa foi que ele estava com dores no rosto. Até mandar um boa noite aí para o Guigo, que já está com nós aqui. Ele comentou: não sei como a queixada do Pedro não lesionou o cara. Eu acho que é uma cara de pau do caralho do Pedro vir falar que. Eu não vi isso aí, eu vi diferente. Eu vi uma notícia dizendo que ele não estava se sentindo confortável, não estava se sentindo acolhido ou protegido de alguma forma ali pela diretoria. É óbvio, isso contribui para a forçada disso aí. É muito claro que cada vez mais agora ele quer ir embora. Isso eu acho que ninguém duvida, né? Não, e até daí, para fechar a questão da confusão, cara, o São Paulo ele tentou colocar uns panos quentes lá numa postagem dele, e eu vi que muita gente partiu para cima tentou cancelar o São Paulo, mas eu entendo que o São Paulo tentou o que pegou mais na declaração do São Paulo é que ele fala que o preparador, com a razão, partiu, que os dois tinham as suas razões, alguma coisa assim, não lembro direito, e todo mundo falou, como assim, agressão não... Até a Nádia Mauad viu uma postagem dela, não existe assim, quis dar aquela lacração, aquela lacrada clássica, né, não tem que passar pano para agressor, não sei o quê. Mas eu acho que a questão é que o preparador ele tinha os seus motivos para ficar puto com o Pedro. Isso para mim é fato. O Pedro é funcionário do clube, ele tem que respeitar a hierarquia. Parece uma criança mimada de 13 anos aí que vai fazer birra, não vai se aquecer. Até eu estava lendo que teve até um caso semelhante com o Varela foi lá, se desculpou em outra partida. O Vidal também, né? No jogo que não entrou no Carioca, jogando chuteira para tudo que é lado. E, cara, é até normal você ficar puto de não entrar, mas você tem que reconhecer que você tá errando. Só que daí, como eu falei, o cara partiu para agressão física, perdeu toda cara, mas assim, a razão. Óbvio que ele perdeu a razão. Mas aí o cara ir para delegacia fazer um BO também, eu acho que é uma frescura do cacete. Eu acho um pouco demais, não é para tanto. Antigamente os caras saíam no soco aí, depois tomavam uma cerveja, conversava e se acertava e tá tudo certo. Agora criou uma hora auê, agora vão ficar tudo inimiguinho, de bundinha um pro outro, e não fala comigo, se amigo dele também não fala comigo. Isso aí para mim é molecagem também. E agora você tinha falado que parece que o elenco inteiro ficou do lado dele, de fato isso foi noticiado e tal, mas a grosso modo não é bem assim também, né? Porque lá na delegacia e tal tinham apenas 3 jogadores com ele e o Gerson, que dizem que separou a confusão na hora, então são 4, né? O elenco é bem maior do que isso. Não sei se ele está sendo tão acolhido assim, principalmente pelos líderes, né? Mas eu acho que era mais uma questão de testemunha, ele chamou 3 testemunhas ali para. Pode ser, mas são caras irrelevantes, né? Dentro do elenco. A liderança do Flamengo é Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz. Esses caras não estavam aí, né? Esses caras não foram nem citados na conversa. E acho que o Gabigol não vê com tantos maus olhos assim uma eventual saída do Pedro do Flamengo. Do jeito que tá bom pro Gabigol, né? Aí ele pode perder mais pênalti, pode perder mais gol, pode fazer mais um monte de criancice. Porque é engraçado falar, nossa, o Pedro foi moleque, o Pedro foi infantil.
quando o cara que joga no lugar dele é o Gabigol, né? A maioria sem tamanho.